No nosso último encontro, a gente falou de função seno e cosseno, né? E aí ficou faltando falar para vocês o que seria a amplitude, a translação e o período. Eu apenas falei para vocês que a função trigonométrica é uma função periódica, porque ela se repete de um certo período em um certo período, então fica sempre se repetindo. Tanto é que eu disse a vocês que não precisa fazer o desenho todo da função, porque é como se a gente fizesse vários Ctrl+C e Ctrl+V, né? Durante todo o eixo Y. E aí a gente relembrou um pouquinho do ciclo trigonométrico. Eu mostrei a vocês esse ciclo trigonométrico aqui. Eu disse a vocês que ele tinha centro na origem e raio 1. Então, a distância desse centro aqui para a direita é 1. Desse centro aqui para cima é 1. Desse centro aqui para a esquerda também é 1. Sendo que como aqui, o lado esquerdo, são os valores negativos do eixo X, então a distância ficou valendo menos 1. Daqui para baixo também é 1, sendo que como aqui o eixo Y, a parte de baixo é negativa, fica menos 1. E quando a gente tem um ciclo trigonométrico, a gente parte do 0 graus. Quando a gente completa uma volta, dá 360. Quando a gente completa meia volta, 180. Quando a gente faz a metade de meia volta, a metade de 180 é 90, está aqui em cima. E aqui embaixo, 270, que é justamente cada quadradinho desse valendo 90. Então, 90 mais 90 mais 90 dá 270. Mais 90 desse aqui fecha os 360. Também disse a vocês que a gente transforma esses ângulos que estão aqui representados em graus para radianos. Então, a gente precisa saber que 2π é o mesmo que 360. A metade de 360, que é 180, vai ser também a metade de 2π. Então, a metade de 2π vai ser π. Está aqui o 180. A metade de 180 é 90. Então, a metade de π é π sobre 2. E também eu disse a vocês que 270, que é justamente a soma de 180 com 90, é π mais π sobre 2. Então, quando a gente soma essas duas frações, dá 3π sobre 2. Eu também disse a vocês que o seno a gente analisa na vertical e o cosseno a gente analisa na horizontal. Tá, estão acompanhando? Eita, alguém mandou alguma mensagem, eu não vi. Ah, bom dia. Na vertical eu analiso o seno. Então, o valor do seno, se tiver aqui em cima, vai ser 1. Se tiver aqui embaixo, vai ser menos 1. Se ele tiver aqui e aqui vai ser 0, porque o seno eu sempre olho na vertical. Por exemplo, seno de 0. 0 graus está aqui em cima? Não. E nem está aqui embaixo. Então, o seno de 0 vai ser 0. O seno de 90, que é o mesmo que o seno de π sobre 2. Então, o seno de 90 está aqui em cima? Tá. Π sobre 2 está aqui. Então, o seno de 90 é igual a 1. Depois, o seno de 180. 180 nem está aqui em cima, nem está aqui embaixo. Então, o seno de 180 é 0. Depois, o seno de 270 não está em cima, mas está aqui embaixo. Então, o seno de 270 é menos 1. E, por fim, o seno de 360. Nem está aqui em cima, nem está aqui embaixo, então é 0. E aí, a gente consegue construir essa tabelinha aqui, ó. Seno de 0 nem está aqui, nem está aqui. Por isso que a resposta foi 0, ó. Quando o meu x foi 0, o seno do 0 deu igual a 0. Meu y é 0. Isso aqui a gente usou para construir o nosso gráfico, porque todo gráfico precisa de pontos marcados. E aí, todo ponto tem um valor para x e um valor para y. Então, foi isso que a gente fez no encontro anterior. Depois, eu dei o valor de x π sobre 2. Aí, eu tenho que calcular o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 está aqui em cima. Como está aqui em cima, foi 1. O de π nem está em cima, nem está embaixo. Por isso que a resposta deu 0. O de 3π sobre 2 não está em cima, mas está embaixo, por isso que a resposta foi menos 1. E o seno de 2π nem está em cima, nem está embaixo, e a resposta foi 0. E aí a gente construiu o nosso primeiro gráfico, que foi o gráfico da função seno. Cadê o que houve?
Então, a gente marcou aqui o eixo X e o eixo Y. Aí eu tive 0, depois π sobre 2, depois π, 3π sobre 2 e 2π. Esses são os valores do meu x, ó. São os valores que a gente vê aqui no ciclo trigonométrico. E os valores de y, eles variaram sempre do 1, que foi o máximo, e menos 1, que foi o mínimo. Então, no eixo y, a gente só vai colocar aqui em cima 1 e aqui embaixo menos 1. E aí, a gente viu que quando o seno de 0 é 0... Eita, ficou grande aqui. A gente marca o ponto aqui na origem, ó. Meu primeiro ponto é esse, x é 0, y é 0. O segundo ponto, x foi π sobre 2 e y foi 1. Então, é esse ponto aqui. O terceiro ponto, π e 0. Estou fazendo com base nessa tabelinha aqui, ó. π e 0. Depois, 3π sobre 2 e menos 1. Então, 3π sobre 2 aqui e menos 1 é o y. E depois, 2π e 0. E aí, quando a gente marca os pontos, a gente tem a função seno, certo? Na sequência, a gente viu também o gráfico da função cosseno. Então, o cosseno agora está na horizontal. À direita, eu tenho o valor positivo 1 e à esquerda tem o valor negativo menos 1. Cosseno está com sono, está deitado. E aí, a gente tem o seguinte, se o valor estiver aqui, vai ser 1, se estiver aqui, menos 1. Aí, a gente começa com valor 0, que é 0 graus aqui, ó. Então, cosseno de 0 está aqui. Então, a resposta do y é 1. Depois, a gente tem π sobre 2. Como é o cosseno, eu vou olhar na horizontal. Π sobre 2 nem está aqui, nem está aqui. Por isso que a resposta dele foi 0. Isso, Vicky. Essa vai ser a ideia principal para a gente poder ver agora sobre translação, certo? Estou só relembrando para a gente poder ir para a translação. Aí, por padrão, eu vou dizer a vocês que a função seno, ela passa na origem. E aí, voltando aqui, quando eu colocar π no valor de x, que é esse aqui, ó, cosseno. Então, o π está aqui no cosseno, então é menos 1. 3π sobre 2 nem está aqui, nem está aqui, por isso que foi 0. E 2π não está aqui, mas está aqui, que é meu 360, foi 1. E da mesma forma, a gente desenha o nosso gráfico da função cosseno. Então, quando a gente faz o gráfico da função cosseno, de novo, o maior valor foi 1, o menor valor é menos 1. E aí, a gente tem o seguinte, quando o x é 0, aqui o y é 1. Então, o ponto fica aqui em cima. Quando o x é π sobre 2, o y é 0. Então, o ponto fica aqui. Quando o x é π, o y é menos 1. Fica aqui embaixo o ponto. Quando o x é 3π sobre 2, o y é 0. O ponto fica aqui. E quando o x é 2π, o y é 1. Então, vem aqui para cima. E aí, a gente tem o gráfico da função cosseno. Então, quando eu olho aqui, ó, as duas funções, função seno e função cosseno. A função seno, como o Vic acabou de dizer aí, de mandar a mensagem, sempre passa, por padrão, passa na origem, certo? Aqui, ó. Isso vai ser importante para a nossa translação. Se não estiver passando na origem, quer dizer que houve translação, certo? E a função cosseno, ela, quando for crescente, sempre vai passar no 1, por padrão. Quando for decrescente, vai passar no menos 1, certo? E aí, a gente viu também qual era a diferença da função seno para a função cosseno. A gente viu que a função seno, ela é como se fosse um espelho, a função cosseno. O que a gente tem para um lado, a gente teria igual para o outro. E aí, a gente tinha isso aqui, ó. Aqui a gente tem representada uma função trigonométrica
Vocês conseguem saber que função é essa, se é seno ou se é cosseno? Essa aqui tem cara de quê? De função seno ou cosseno? Função seno. Por que função seno? Não só porque ela está passando na origem, nesse caso, tá? Mas porque ela tem concavidade para cima e quando ela passa pelo eixo Y, ela muda de concavidade. E aí a concavidade dela fica para baixo. Então, aqui eu tenho função seno pela mudança de concavidade. Enquanto que aqui, ó, essa minha laranja é a minha função cosseno. Ela, quando passa no eixo Y, que eu tenho para a direita, eu tenho exatamente igual para a esquerda. Então, aqui a gente tem a função cosseno. Seno é sempre para baixo, no caso. Se ela for crescente, sim, Karine. Ó, aqui essa função seno, como é que eu sei que ela cresce ou decresce? Da esquerda para a direita aqui, ó, antes de chegar no eixo Y, ela está subindo. Então, nesse caso, ela vai ser concavidade para cima, passou, concavidade para baixo. Aí a gente tem a função seno, porque ela aqui ela é crescente, certo? Quando é que ela vai ser crescente ou quando vai ser decrescente? Ela vai ser decrescente justamente quando... Aqui. Quando da esquerda para a direita, o gráfico aqui decrescer. Sempre antes do eixo Y, a gente olha se cresce ou se decresce. Então, nesse caso aqui, ele está decrescendo. E aí, eu posso chegar para vocês na seguinte afirmação. A função seno, ela é do tipo y igual a mais b seno de x. Vai ser positivo b quando a função seno, ela crescer, certo? Então, se da esquerda para a direita a função seno estiver crescendo, como nesse caso aqui, ó, da esquerda para a direita ela está crescendo, é sempre antes de chegar no eixo Y. Então, a gente vai ter A mais B. Se ela for decrescente, como esse caso aqui, a gente vai ter que a função seno ela é do tipo A menos B seno de x. E aí vocês podem me perguntar, quem danado é A, quem danado é B? O A, ele recebe o nome de translação. E o B é a nossa amplitude. A translação é justamente se o gráfico ele sobe ou se ele desce. Como o Vic já observou aí, ele passa sempre na origem. Se o gráfico da função seno estiver passando na origem, se passar na origem, o meu A vai ser igual a zero. Sempre. Se a minha função seno passar na origem, o A é igual a zero. Certo? Se eu fizer isso aqui, ó. Pronto, coloquei aqui A e B. Do jeitinho que eu apresentei ali a vocês. A mais B ou A menos B. Observa que a minha função seno aqui está passando na origem. Então, meu A é igual a zero. Então, a minha função, essa daqui, ela vai ser o seguinte, ó. F de x igual a A mais B seno de x. Então, meu A, como está passando na origem, o A é zero. B seno de x. Se o A é zero, eu nem preciso escrever que o A é zero. Eu só vou escrever o B seno de x. Então, se o A não aparece, quer dizer que passa na origem. E por que aqui eu escrevi positivo? Porque da esquerda para a direita, antes de chegar no eixo Y, o Galo decidiu contar.
antes de chegar no eixo Y, está crescendo. Ok? Ficou entendido isso? Tá tranquilo? Alguma dúvida até agora? Pronto. Então, o A, por padrão, é a minha translação. Ó. Se eu mudar o A aqui para 3, a minha função ela continua crescendo, sendo que agora no eixo Y, essa função seno aqui está tocando no 3. Então, essa função vai ser f de x igual a A, mais ou menos. Aí eu venho aqui, olha, da esquerda para a direita continua crescendo. Então, A mais B seno de x. Por padrão, o seno tem que passar na origem. Está passando na origem? Não, está passando no 3. Então, meu A vai ser 3. F de x igual a 3 mais B seno de x. Certo? Então, o A é sempre onde passa no eixo Y. Na função seno. A função cosseno vai ser um pouquinho diferente, mas não é difícil, não. E o B? O B, observa que todas as vezes que eu mexi no A, o B continuou sendo 1. Vendo? Botei o A1, ou seja, está passando no 1, mas o B não mudou. Coloquei o A2, ou seja, está passando no 2, mas o B não mudou. O A na função seno é como se fosse o nosso coeficiente linear da reta, né? Que a gente diz, é onde toca no eixo Y. Pronto, é o A da função seno. Mas o B não mudou, como eu estava dizendo a vocês. O B se chama amplitude. No caso, a amplitude representa a imagem, que é representada no eixo Y. Observa que a minha imagem vai do 1 até o menos 1. Porque ó, o maior valor que essa função está chegando é 1. O menor valor que essa função está chegando é menos 1. Então, o B é como se fosse a metade do caminho. É como se fosse, não. É a metade do caminho. Ó. Vai de menos 1 até 1. A distância daqui para cá é quanto? São 2 unidades, ó. Daqui para cá, 1. Daqui para cá, 2. Então, a metade desse volume máximo, valor máximo e valor mínimo, é 1. Então, eu particularmente gosto de fazer assim, ó. O B, eu sempre faço assim, é o máximo menos o valor mínimo dividido por 2. O máximo e o mínimo faz parte da minha imagem. Perguntou do conjunto imagem, você vai olhar o valor máximo, na verdade, primeiro o valor mínimo e depois o valor máximo. Esse é o conjunto imagem. E aí, para descobrir o valor de B, você pega o maior valor menos o menor valor e divide por 2. Então, ó, olhando para cá, meu maior valor que a função chega é 1. E o menor valor que a função chega é menos 1. Então, eu vou fazer 1 menos daqui da fórmula e o mínimo menos 1 dividido por 2. Choque de sinal, menos com menos vai dar mais. 1 mais 1 sobre 2. E aí, 2 sobre 2 igual a 1. Então, o meu B é a metade da minha imagem, certo? Pego o maior valor menos o menor valor e divido por 2. Então, ó, voltando aqui para esse exemplo, onde a função seno está passando na origem, está crescendo da esquerda para a direita. Então, a gente ficou com A mais B seno de x. Como passou na origem, o A foi 0. Então, a gente ficou somente com B seno de x. A gente acabou de ver que o nosso B foi 1. Então, f de x é igual a 1 seno de x. Como 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, então eu não preciso escrever o 1. Eu vou ficar com f de x igual a seno de x. Certo? Que foi justamente o que a gente acabou de fazer lá, marcando os pontinhos. Essa aqui é a minha função seno de x. Ok? Olhando para cá, continuamos com função seno. Aqui, ó, concavidade para baixo. Passou concavidade para cima. Então, mudou de concavidade é função seno.
Aqui eu vou ter a função f de x igual a. Aí eu vou ter que olhar se vai ser mais ou se vai ser menos. E aí eu pergunto a vocês, da esquerda para a direita, antes de chegar aqui no eixo y, essa minha função cresce ou decresce? A gente tem aqui uma função seno, que ela é decrescente, porque da esquerda para a direita, antes de chegar no eixo y, ela decresce. Por padrão, sabemos que a função seno, ela passa na origem. Essa função aqui, ela está passando no 3. Então, o nosso A vai ser 3. E o nosso B, a gente tem que decidir se ele vai ser positivo ou negativo. Então, eu já disse a vocês que quando ela for decrescente, o B será negativo. Quando for crescente, o B será positivo. Então, já que aqui é decrescente, ó, eu sei que ela decresce, depois decresce, mas sempre você vai olhar da esquerda para a direita antes de chegar no eixo Y. Então, a gente vai ter que f de x é igual a menos b seno de x. O A, por padrão, é a origem. Não está na origem, quer dizer que houve uma translação. Essa função, ela subiu. Como ela subiu e está passando 3 e 3 é positivo, já que subiu, positivo. Então, nosso A vai ser 3. Então, vai ser assim, ó, f de x, ou pode ser y também, tá? É a mesma coisa. 3 menos o B. Quem é o B? O B é a metade da imagem. A gente chama o B de amplitude. Então, eu vou ter que olhar o valor máximo que essa função chega, é 5. O valor mínimo que ela chega é 1. Então, eu vou ter que vou pegar a metade dessa distância. Então, eu vou fazer 5, que é o máximo, menos o mínimo, que é 1, e vou dividir por 2. Ok? Tá dando para acompanhar? Então, meu B. Para fazer o B, eu sempre preciso da imagem. E a imagem ela é representada no eixo Y. Então, o menor valor é 1 e o maior valor é 5. Então, a minha imagem é 1 e 5. Então, meu B é o máximo, que é 5, menos o mínimo, que é 1, dividido por 2. Meu B vai ser 5 menos 1, 4 sobre 2. Então, meu B é 2. Então, a minha função seno vai ser A menos 2 seno de x, que é o mesmo que y, 3 menos 2 seno de x. E se por acaso quiser começar com essa partezinha aqui e depois colocar o 3 aqui positivo, pode também, tá? Pode ficar assim, ó. Menos 2 seno de x mais 3. Só que normalmente aparece dessa forma aqui. Primeiro o A, depois o B. Ok? Aqui, ó. Continua a função seno, com cavidade para cima, passou do eixo y com cavidade para baixo. Agora, essa função seno cresce ou ela decresce? E aí? Da esquerda para a direita, antes de chegar no eixo y, cresce. Se ela cresce, o meu b vai ficar positivo. Então, para essa função, eu vou ter assim, ó. F de x é igual a mais b seno de x. O A, por padrão, passa na origem. Essa minha função seno está passando aqui na origem? Não, né, Karine? Ela está passando em que lugar? Ó, está passando aqui embaixo. Ó. É aqui que ela toca no eixo Y. Então, esse é meu valor de A. Então, o valor de A vai ser menos 2, certo? O valor do A para a função seno é sempre onde ele toca no eixo Y. Então, o A vai ser menos 2. F de x igual a menos 2, mais, porque a gente já viu que da esquerda para a direita aqui, ó, está crescendo. Então, mais. E o B agora? Eu vou olhar para o valor máximo e para o valor mínimo. Quem é o máximo? Aqui em cima, ó. O valor máximo é 3. É o maior valor onde ela chega. E o mínimo? Menos 7. É o menor valor onde ela chega. Então, meu B vai ser o máximo menos o mínimo, dividido por 2.
Meu valor máximo, a gente acabou de ver que é 3, ó. Maior valor onde ela chega. E o mínimo, menos 7. Então, meu conjunto de imagem é menos 7 e o 3. Então, o máximo é 3, menos o mínimo, que é menos 7, dividido por 2. Isso aqui vai dar sempre o B da gente. Choque de sinal, menos com menos vai dar mais. 3 mais 7 sobre 2. 3 mais 7, 10 dividido por 2, 5. Então, o nosso B, ó, é 5 seno de x. E se vocês observarem aqui do lado, a gente tem aqui essa da bolinha que eu estou apresentando para vocês. Vou deixar um pouquinho maior para vocês verem. Ó, bolinha marcada é o que eu estou mostrando a vocês, verde. A gente tem aqui, ó, menos 2 é o A, porque no eixo Y está tocando no menos 2. 5 é o B, seno de x. Ok? Outra coisa. Às vezes, aqui a gente teve o gráfico e construiu a função, não é? Olhando para o gráfico. Às vezes, só é dado para a gente a função e a gente tem que descobrir qual é o gráfico. Então, imaginem só que eu tivesse isso aqui e quisesse construir o gráfico. Eu sei que a função, ela é f de x igual a 3 menos 2 seno de x. Aí desce a função e quiser saber qual é o gráfico. Aparece muito disso. E aí, como é que eu vou saber quem é o gráfico? Eu sei que esse é o A. Esse é fácil. É o local onde a reta toca no eixo Y. A reta não, a função seno, a senoide. A função seno recebe o nome de senoide. Então, esse é o A. É o local onde a função seno toca no eixo Y. E esse é o B. É a minha amplitude. Mas como é que eu vou saber qual é o desenho dessa função aqui? Aí a dica é o seguinte: se a gente tem a função e quer saber qual é o gráfico, a gente soma o A e o B. Então, o A é 3, mais o B, que é menos 2. E a gente também subtrai o A e o B. Então, o A é 3 menos 2. Mais com menos vai dar menos, então 3 menos 2 é 1. Menos com menos vai dar mais, então 3 mais 2 é 5. Quando eu tenho uma função e somo o valor de A e B e subtraio o valor de A e B, esses valores aqui, ó, são os valores de máximo e de mínimo da minha função. Então, o menor valor do meu desenho é 1 e o maior valor do meu desenho é 5. E eu sei que a função seno, ela vai tocar no 3. Então, aqui é 2 e aqui é 4. Então, observa aqui, quando eu somo esses dois valores e subtraio esses dois valores, eu tenho o valor do máximo e do mínimo. Então, eu já sei que meu desenho, o menor valor vai ser 1, o maior valor vai ser 5. Por padrão, a função seno, ela passa na origem, mas o A aqui está sendo 3, então a função vai passar aqui. Então, eu já sei que vai tocar aqui o meu desenho. Outra coisa que eu vou observar é que essa função vai ser decrescente. Então, ó, ela tem o maior valor aqui, 5, aí ela vai vir decrescendo, menor valor 1, e aí eu continuo o meu desenho. E aí eu posso construir o gráfico da minha função seno. É seno porque concavidade para baixo passou concavidade para cima. Da esquerda para a direita ela está decrescendo, por isso que o B ele é negativo. Deu para acompanhar isso? Se a gente tiver a função e quiser desenhar o gráfico,